Suculentas de fácil cultivo. Hoje eu trago para vocês a espécie de suculentas graptovérias. Irei compartilhar algumas espécies que eu tenho aqui no meu jardim e falar sobre como eu cultivo essas lindezas, como fazer a propagação e como deixá-las ainda mais lindas do que elas são. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E a cada estação nós temos alguns gêneros de suculentas em pleno desenvolvimento. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês sobre o gênero das graptovérias. Vou estar compartilhando algumas espécies que estão maravilhosas aqui no meu jardim, deixar dicas de como cultivá-las e de como fazer a propagação. Se você já gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com essas lindezas. Suculentas lindas que vocês amam ver, suculentas que a gente ama colecionar, né, gente? Que a gente ama cultivar. Então agora vamos ao vídeo. Vamos ver essas plantas maravilhosas e a forma de cultivo delas. Aqui nesse canteiro, gente, eu tenho algumas espécies de graptovérias. Então deixa eu compartilhar com vocês a primeira delas, que é a Graptoveria Lovely Rose. Aqui eu tenho a Lovely Rose reversa, que é esta bem aberta, em formato de rosa aberta. O nome já remete a isso, gente, reversa, porque ela é o contrário da Lovely Rose normal, que fica em formato de botão. Essa é a normal. Aqui eu tenho outra reversa, mais aberta. Então, uma planta de muito fácil cultivo, uma planta de sol pleno, que exige várias horas de sol por dia para ficar bem compacta, firme, bem firme. Essa, gente, como vocês podem perceber, né, estão vendo? Eu cultivo no tempo, sol e chuva. Então, elas pegam em torno de 6 a 8 horas de sol diárias aqui. O substrato é um substrato bem drenante. Eu preparo ele, como é em canteiros no chão, eu preparo ele com bastante pedriscos e carvão, para que ele fique bem drenante. E se vocês perceberem também, todos os meus canteiros, eles são assim, ó, elevados do chão. Eles são bem mais altos, para que quando chover demais, que a gente ter aquelas chuvas torrenciais, principalmente quando for tempestades, a água não empoçar. A água vai entrar e vai escorrer rápido. Fazendo assim, as raízes não irão apodrecer. Outra lindeza, gente, que eu tenho aqui nesse canteiro, outra graptoveria maravilhosa, é a Milky Way. A Milky Way se dá muito bem no tempo. Olha que linda. Ela tem as rosetinhas mais delicadas, né, menores. Fica nessa coloração incrível rosa. Olha que fofinha. Forma colônias, como vocês estão vendo, ó, começa a soltar os brotinhos, né, formando colônias. Você consegue fazer a propagação dela por folhas, também brota muito fácil, tá? A Milky Way brota muito fácil por folhas, gente. E se a gente quiser também aqui tirar essas rosetinhas, elas enraizam bem fácil. Agora é um período que você pode estar fazendo a propagação das graptovérias, que elas irão soltar raízes bem rápido. E aqui eu tenho outra espécie de graptoveria maravilhosa, a Graptoveria Supreme. Gente, olha como ela está linda, ela vai florir. Já está se preparando para florir. Olha aqui, né, que haste saudável, maravilhosa. Olha que lindona, cheia de brotos. Ela solta muitos brotos na base do caule. Muito linda, né, gente? É uma planta maravilhosa. Aqui do outro lado não vou conseguir mostrar para vocês, gente. O sol vai atrapalhar. Também tem outros brotos. Então, a Supreme também você pode estar fazendo mudas por folhas, que brota com bastante facilidade. Ela solta as mudas na base, ó, do tronquinho,
Olha quantas mudas bonitas aqui embaixo. Só você retirar e colocar para enraizar, que também é uma planta de muito fácil cultivo. Olha que já tem uma folhinha, gente, ó, com um brotinho. Olha que fofice. Na verdade, a gente pode estar fazendo a multiplicação por folhas dessa forma também, ó. Você só vem aqui, gira para lá e para cá, vai girando, vai girando. Quando você sente, ó, estralinho, você deixa aqui, ó, ela vai ficar ali penduradinha e logo, logo vai soltar uma mudinha como nesta folhinha. E vamos agora com a Snow White, essa planta maravilhosa, essa Graptoveria linda. Aqui eu fiz a poda, gente. Coloquei a parte de cima aqui, a decapitação, né, a poda da planta, que é a parte de cima, superior. E essa já é um broto. Olha que linda, tá até mais colorida do que a planta, né? A mamãe, olha só, com outro brotinho aqui atrás. Esse é um broto, ó, cortei ali. E olha que fofurice, ela adquire essa coloração incrível. Esses são mudas por folhas. É uma planta que exige bastante sol para ficar colorida. Olha que lindona. Então, faz mudas por folhas também com bastante facilidade. Tem outra. Tem as folhinhas bem gordinhas. Uma planta linda que fica rosa e que vai arrasar aí no seu jardim. E recentemente, gente, eu fiz a poda da minha titubãs. A titubãs eu tenho um pouco de dificuldade em estar cultivando aqui no meu clima. Como o meu clima ele é muito úmido, então essa planta ela realmente não se adapta a tanta umidade. Eu cultivo ela em local coberto, rego muito pouco, mas mesmo assim em dias muito úmidos é normal, né? Não deveria de ser, de ela estar caindo as pétalas. Ela cai muitas pétalas. Essa aqui eu fiz a poda, estou fazendo enraizamento novamente e vou deixar ela agora aqui no meu, vou cultivá-la, né? Agora aqui no meu berçário. Vou deixar ela aqui, que eu acredito que talvez aqui seja um local apropriado para estar cultivando essa lindeza. Como eu tenho a proteção do plástico transparente, aqui eu controlo as regas, então vamos ver se aqui ela se adapta um pouquinho melhor. Porque eu consigo encher o vaso, deixar um vaso bonito, e quando ele tá cheio e bonito, elas começam a perder as folhas, né? Justamente por esse excesso de umidade que eu tenho aqui no meu clima. A Graptoveria opalina, essa lindona de folhas bem gordinhas, que fica bem roseada. Olha que lindona, gente. Essas folhas bem gordinhas, bem roseada. Eu cultivo ela nesse cantinho. Aqui ela pega o sol da manhã, o sol da tarde. As regas são controladas. Tem que fazer muda dessa plantinha. Agora eu observei que eu não tenho mudinhas dela. Vou tentar fazer agora por folhas. Vou tirar as folhinhas e vou tentar fazer por folhas, gente. Se fizer a decapitação dessa lindeza também, você consegue fazer, né, mudinhas no tronco, tá? Então, por decapitação e por folhas, ela brota bem, tá? Então, agora, percebi que eu não tenho mudinhas. É legal, né? A gente vai fazendo os vídeos e vai percebendo o que falta no jardim da gente. E vou estar propagando essa lindeza e mais tarde faço a atualização para vocês. A Margaret Rose, gente. Olha que coisa mais linda, os brotinhos aqui. Cheia de brotinhos na base do tronquinho. Aqui eu fiz 2 decapitações, tirei 2 rosetinhas. Eu tinha 3 rosetas neste vaso, como elas cresceram muito, houve a necessidade de estar retirando até para fazer essa multiplicação. Olha que fofurice. E as coloquei neste outro vasinho. Aqui estão elas, ó. Essas 2 rosetinhas aqui são as Margaret Rose. Aqui atrás eu tenho Graptopetalum Vitorkane verde, este. E este é o Vitorkane variegata, 2 rosetinhas. Olha que coisa mais fofa. A Graptoveria Ellen, gente. Essa planta realmente é maravilhosa.
Aqui eu tenho a matriz onde eu fiz a poda. Então, são todos brotos de tronquinho que eu consegui aqui. Eu fiz toda a poda aqui e refiz este vaso, que já está na hora de fazer a poda novamente, olha só. Nesse período ela fica assim, maravilhosa, com as folhinhas bem gorduchas. Aqui eu tenho uma que é cultivado diretamente no tempo. Essa eu só trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu cultivo em local coberto da lata azul, tá, gente? Já essas duas aqui, elas estão agora diretamente no tempo. Essa há mais tempo, já fez a adaptação há mais tempo. E essa eu trouxe agora para deixar aqui no tempo. Ah, então, estou cultivando a Ellen no tempo também e dá bem certo. Na verdade, só você fazer um substrato bem drenante, pois essas folhinhas são muito gorduchas e elas são um pouquinho sensíveis à umidade, tá vendo? Ó, ela fica com essas bolinhas mais claras aqui, escuras na verdade, isso porque é o excesso de umidade. Mas elas se resolvem bem aqui no meu jardim, gente. Já estou cultivando essa latinha há bastante tempo, tenho ela também em outros vasinhos e tem dado certo. Só realmente um local bem arejado, que pegue bastante sol, um substrato bem drenante, para que ela possa, para que o substrato possa secar rápido e ela não melar. A Graptoveria Marpin, gente do céu, olha que lindona. Essa foi feita por folhas, tá? Eu tenho dela em um outro vaso, uma roseta maior. Igualzinha a essa, gente. A roseta só é um pouco maior. Então, aqui eu tenho ela, feita por folhas. É um berçário, um mini berçário, onde eu coloquei as folhinhas para brotar e deu bem certo. Essa planta eu já tenho ela como um pouquinho mais sensível à umidade também. Tá? Pelo menos aqui para mim, ela tem se mostrado mais sensível a muita umidade. Então, como ela é uma planta nova e eu tô cultivando ela há muito pouco tempo, o que eu tenho que dizer para vocês é que ela brota fácil por folhas, olha só. Ela brota também fácil no tronquinho, ela vai formando arvoreta e soltando brotos no tronquinho. Muito linda, que fica com as pontinhas das folhinhas, olha só, avermelhadas. Então, essa é a Graptoveria Marpin. A Deb, a Graptoveria Deb. Gente, eu tenho ela nesse vasinho, tem que trocar ela desse vaso. Eu tinha feito a decapitação da planta para obter mudas no tronquinho e fui deixando e ela está ainda nesse vasinho. Mas tem que dar um vaso maior para ela. Ela fica bem grande, ela fica com uma roseta bem maior, muito bonita. Tem a tonalidade lavanda. Olha que lindo, um rosa meio lavanda, meio, um roxinho bem claro, maravilhosa. É uma planta de sol pleno, exige bastante sol. Tenho dela essa cultivada em local coberto e tenho dela no tempo, aqui ó, aqui nessa banheira. Olha que fofinha que ela está. Ela fica muito bonita. A única coisa que você tem que dar é bastante sol, porque é uma planta que exige bastante sol, pois se ela não pegar bastante sol, ela dá muitas cochonilhas, gente. Não sei se vocês têm o mesmo problema aí, mas ela enche de cochonilhas, tanto no centro da roseta, quanto no caule. Então, dê bastante sol para essa planta, para que ela fique saudável. A Graptoveria Purple Daylight. Alguns chamam também ela de um Graptopétalum. Então, eu não sei ao certo se é um Graptopétalum ou se é uma Graptoveria. Vou deixar aqui, gente, e depois a gente resolve isso, né? Vou estar mostrando ela. E também, assim, os Graptopétalums e as Graptoverias têm a mesma forma de cultivo, tá? Eles são bem parecidos, são plantas de sol pleno, plantas bem resistentes, plantas maravilhosas que você consegue fazer a multiplicação por folhas, por decapitação. Aqui eu fiz a decapitação da planta, cortei. Essa é a roseta principal que eu coloquei aqui nesse outro vasinho reciclado. E aqui ela virou uma arvoretinha. Só que eu percebo que já dá na hora de eu estar retirando, gente. Já está na hora de eu estar retirando esses novos brotos e fazer o enraizamento dela agora, que é um período que ela está em pleno desenvolvimento. Pois lá na primavera, verão, ela fica bem miudinha, até a coloração dela muda, ela não fica tão rosa.
e as rosetas ficam bem menores. Então aproveite fazer a multiplicação da Purple Daylight agora nesse período, sendo ela Graptopétalum ou sendo ela Graptoveria. A jadeíta, a Graptoveria jadeíta. Gente, no início eu penei com essa plantinha. No início do meu cultivo, a gente tende a proteger muito, né? A gente acha, não vou deixar pegar sol, não vou deixar pegar chuva. E aquela coisa arada toda, assim, que a gente tende a estar protegendo demais as plantinhas. Depois que eu trouxe ela para o tempo, um cultivo mais light, um cultivo onde você tem que confiar que é uma planta de sol pleno, que precisa de bastante sol e que ama a água da chuva. Esse é o resultado, gente. Esse é o resultado, né? Vasos cheios de mudinha, se propagando, linda, saudável, como vocês estão vendo, colorida, essas rosetinhas que nos deixam encantados. E a jadeíta, gente, ela ainda não tem um preço muito acessível, não. Por incrível que pareça, né, uma rosetinha dessa não está tão acessível assim, né? Por ser uma plantinha mais antiga, que a gente já conhece há bastante tempo, mas a jadeíta, ela é um pouquinho mais cara para estar adquirindo, né? Não tanto assim, mas a gente tem outras espécies aí que vieram há pouco tempo e já estão, né, muito mais acessíveis que a jadeíta. Talvez pela beleza, né? Porque é uma planta muito bonita. E realmente ela é um pouquinho difícil de você estar acertando no cultivo. Mas aqui para mim deu certo dessa forma. Substrato bem drenante. Coloquei ela no tempo, como vocês estão vendo aqui, ó. Água da chuva, sol o dia inteiro. E foi assim que eu acertei na jadeíta. Não podia faltar a rainha de todas as graptovérias, né, gente? A Graptoveria Fantôme, olha que lindeza, vai florir, tá enchendo de hastes florais. Tem aqui também, ó. Essa é cultivada diretamente no tempo. Na verdade, as minhas fantômes, elas estão praticamente todas no tempo. Nem sei se eu tenho mudas de fantômes cultivadas em local coberto, gente, porque é dessa forma que eu cultivo ela. Cultivo mais rústico, ela fica muito bonita, né? Vocês podem aí ver como ela fica maravilhosa. Que eu tenho esse arranjo, mas eu tenho dela em outros arranjos, em canteiros no chão. Então, a Graptoveria Fantôme realmente é a rainha das graptovérias, de muito fácil cultivo. Essas folhas brotam com muita facilidade, forma colônias. Você pode fazer a decapitação que o tronquinho enche de brotos mesmo. E uma planta que, para quem está iniciando, é maravilhosa para você estar aprendendo a cultivar essas lindezas. Outra fofurice, gente, é a Graptoveria Super Primavera. Eu tenho essas duas rosetinhas que estão neste vasinho enraizando. É um vaso berçário com outras espécies aqui dentro, ó. E essas duas rosetinhas, tanto essa quanto essa, estão enraizando. Eu fiz a poda de um outro vasinho que eu tinha e coloquei elas para enraizar. E tenho essa que está sendo cultivada diretamente ao tempo. Vou mostrar bem pertinho para vocês que ela fica com uma coloração um pouquinho diferente. Como ela pega bastante água da chuva, ela está mais verdinha, né? Aqui é um local que pega sol o dia inteiro, mas tem períodos que fica meio sombreado, ó. Já essa aqui estava sendo cultivada em local coberto, onde eu estava controlando muitas regas. Por isso que ela já está mais rosa. Ela tende a adquirir essa coloração mais roseada. E ela vai formando camadas de pétalas, gente. Olha só. Essa aqui já está começando a formar as camadas de pétala. Fica muito bonita. Olha que lindona. Outra rainha aqui do meu jardim, gente, é a Graptoveria Fred Ives. Essa planta eu tenho muitas mudas espalhadas aqui no jardim. Quando eu iniciei o cultivo com ela, eu também tive um pouquinho de dificuldade, cultivava ela mais à meia sombra, mas ela estiolava muito e enchia de cochonilhas. Não tinha jeito, gente. Penei um pouquinho para estar aprendendo a cultivar a Fred Ives. Porém, depois que coloquei no tempo, isso tudo foi solucionado.
Tenho muitas, mas muitas Graptoverias Fred Ives espalhadas no jardim, ó, que tenho aqui nesse tronco. Tenho dela gigantesca aqui no carrinho de mão. Olha só, olha o tamanho que ela fica. Que linda, maravilhosa. Aqui eu tenho um outro vaso lotado com Fred Ives. A Fred Ives agora também solta brotos laterais por folhas. Por decapitação é maravilhosa para você estar fazendo mudas. Ela brota muito no tronco, gente. Então aproveitem. E agora no inverno ela fica com essas folhas de baixo, mas num tom alaranjado. Ela fica muito bonita. Olha só aqui, ó. Essa como ela está bonita. Então ela tende a ficar nessa coloração de um tom mais alaranjado nas folhas de baixo. A Douglas Hut. A Douglas Hut, ela tem um pouquinho de sensibilidade, ou muita, né? Ao clima úmido aqui do sul. Eu tenho um pouquinho de dificuldade em cultivá-la, eu cultivo mais a meia sombra, sempre com regas controladas e o substrato sempre muito seco. É o que tem dado certo para mim. Solta as mudas na base do tronco, se você fizer a decapitação, ela solta ainda mais mudas. As folhas também brotam com bastante facilidade, por ser uma Graptoveria. Sol pleno para ela, gente. Quanto mais sol você der, melhor. Local bem claro, arejado, com bastante sol, tá? Aqui de manhã a gente tem um sol bem forte mesmo nesse painel. Ela pega bastante sol, mas se puder cultivar ela com o sol da tarde, vai ser melhor ainda, tá? Pelo menos é dessa forma que tem dado certo para mim aqui com a Douglas Hut. Então, meus lindos, meus amados, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trouxe algumas Graptoverias aqui do meu jardim, algumas plantas de muito fácil cultivo, plantas lindas, plantas que realmente estão se desenvolvendo muito nesse período do ano. Aqui eu tenho um enraizamento do Pérez de la Rosaille. Gente, tô vendo aqui que tem algumas rosetinhas que eu já consigo cortar, ó, já tá soltando raízes, e colocar ela aqui dentro do substrato. Eu não coloquei pedrinha aqui justamente por isso. Como estão saindo novas rosetinhas, eu vou retirando e vou colocando dentro do substrato para estar fazendo um enraizamento dessa delícia, dessa fofurice. Olha que coisa mais fofinha, como é bonitinha, né? Claro que se eu colocasse pedrinhas aqui, esse vaso ia ficar muito mais bonito. Mas como o meu intuito é fazer esse enraizamento, aqui essa eu posso retirar, colocar aqui, cortar. Essa também já tem raízes, ó. E colocando né, junto para estar fazendo um vaso mais cheio, um vaso mais bonito, né? Um vaso mais harmônico. Então, gente, para você que gostou do vídeo, que esteve até aqui, muito obrigado mesmo. Agradeço de coração o carinho de todos vocês, o carinho dos meus inscritos, das pessoas que estão chegando. Vocês são muito importantes para o meu canal. É através de vocês que eu tenho, né, a inspiração de estar gravando, de trazendo novas dicas, de trazendo plantinhas lindas para mostrar para vocês e tudo aquilo que tem dado certo e errado aqui no meu jardim, porque o objetivo é esse, é mostrar o que dá errado para que vocês também não cometam o mesmo erro e aquilo que dá certo para que todos possam cultivar essas lindezas e viver ainda mais feliz. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.